Boa tarde. Agora a gente vai fazer um painel mais focado na área do corpo. Como o Daniel introduziu, né? E como todos vocês devem saber, a gente somos seres que somos divididos em três partes, né? Corpo, alma e espírito. E o objetivo desse momento aqui, dessa oficina Soso, é trazer um conhecimento sobre essas três áreas que talvez não é tanto falado na igreja ou nos nossos cultos, né, normalmente. Então, a gente trouxe aqui esses profissionais da saúde, a Eliane, ela é técnica em enfermagem, a Alessandra é médica e o Joelson é nutricionista. E a gente vai estar fazendo uma conversa aqui sobre essa área da saúde. E se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem mandar, o pessoal vai colocar aqui um número, um QR Code com um WhatsApp, para vocês mandarem essas perguntas e a gente vai fazer no final para eles. Só para introduzir e continuar um pouco daquilo que o Daniel falou, a palavra de Deus diz que Jesus ele veio e ele tem uma vida abundante para nos dar. Tem uma vida abundante, há uma vida abundante nele. E essa vida abundante, ela é em todos os sentidos. Nós não fomos salvos, assim como o Daniel falou sobre o significado da palavra sozo, nós não somos salvos apenas com uma perspectiva da eternidade. Não vamos ser salvos, já fomos salvos. E Jesus ele nos salvou tanto para viver a eternidade com Ele, mas para vivermos vidas plenas aqui nesse momento agora. E é essencial que para viver vidas plenas nós sejamos saudáveis aqui dentro, na nossa alma, sejamos saudáveis no espírito, tendo um relacionamento com Deus, e sejamos saudáveis no nosso corpo para que possamos viver e fazer a obra de Deus bem feita. Vou começar com a Eliane. Ela tem alguns slides aqui para falar. E a palavra é com você agora. Então, a pergunta seria primeiro, né? Por que é importante cuidar do corpo para Deus, né? E aqui no meu slide está o tema, saúde do corpo. E bem ali eu digo que Deus ele se importa com os seus filhos de forma integral. O que eu quero dizer com isso é que nós não temos um Deus parcial, nós temos um Deus integral. Se nós temos um Deus integral, logo ele se importa com seus filhos de forma integral. E em Romanos 12, fala, lá no capítulo 12, versículo 1, fala assim: Portanto, irmãos, exorto-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, quando a gente vê aqui agradável, e a gente parte para o sentido de que se eu uso o meu corpo de forma fazendo tudo o que eu quero, fazendo coisas inadequadas, comendo coisas inadequadas, não cuidando do meu corpo da forma adequada, eu não tenho como apresentar para Deus um corpo e um sacrifício agradável a Deus. Eliane, eu queria perguntar aí se vocês tiverem algo para comentar sobre também. Eu gostaria que vocês falassem, mas a primeira pergunta que eu queria fazer é: por que a saúde do nosso corpo importa para Deus? Por que Deus se importa com isso? Por que eu não posso simplesmente viver uma vida que eu quero? Afinal, Deus ele pode curar eu de qualquer coisa. Então, por que eu não posso viver a vida que eu quero? Por que Deus ele se importa com a nossa saúde plena, física do nosso corpo? Boa tarde a todos. Como foi apresentado, eu sou a Alessandra, sou médica generalista e estou muito feliz, agradecida pelo convite. E como foi falado aqui, o Senhor Jesus, ele nos chama para ter essa vida abundante nele, essa vida plena, essa vida completa. E que às vezes a gente espiritualiza demais as coisas. Eu me incluo nisso também. Às vezes por imaturidade, por falta de conhecimento,
a gente espiritualiza tanto e acaba negligenciando o corpo que o Senhor nos deu, as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa alma. E hoje, falando sobre o SOSO, Deus trouxe essa oportunidade para abrir o nosso entendimento, para renovar nossa mente nesse assunto. E uma das coisas que me chama mais atenção é que o conceito de saúde para a OMS consiste no bem-estar, tanto físico, mental, social. Não é só a ausência de doença, não é só a ausência de uma enfermidade. Se a OMS ela já consegue ter essa visão bíblica, né, de que importa o tanto o nosso corpo quanto a nossa alma e o nosso espírito. E nós precisamos ter esse cuidado para não negligenciar nenhuma dessas partes, para cuidarmos de forma equilibrada. Eu estava lendo um livro que fala muito sobre isso, sobre uma vida equilibrada cuidando da saúde do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Porque nesse livro fala que, às vezes, quando nós negligenciamos a saúde do nosso corpo, isso pode afetar o nosso espírito. Como assim? No começo parece meio confuso de entender. O exemplo que eles colocam é da seguinte forma: se nós adoecermos, se o nosso corpo físico adoecer, provavelmente vamos ficar com pouca vontade de orar, ou vamos estar impossibilitados de orar. Não vamos conseguir viver o chamado, viver o ministério que o Senhor entregou nas nossas mãos. Então, nós temos que ter muita sabedoria, muito equilíbrio para manter tudo alinhado ao propósito de Deus. Amém? Amém, show demais. Fico muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Marcos, cadê? Ainda agora nem estava por aí, sumiu. Meu nome é Pedro Joelson. Acima de tudo, sou discípulo de Cristo e nutricionista, né? Como a Emily falou. Bom, pegando o tema agora, o porquê que é importante a gente se cuidar tanto do corpo, né? É muito simples, né? O nosso corpo sustenta a evangelização, o nosso corpo sustenta o orar, ler a Bíblia, o nosso corpo sustenta o jejum. A gente precisa estar bem, imagina, a pessoa está debilitada e fazer jejum, enfim. Então, a importância da gente se cuidar tão bem, em fazer atividade física, cuidar da alimentação e dormir bem, né, tomar água e por aí vai, é para justamente exercer as obras de Deus tão bem. Fomos chamados para boas obras, não é verdade? Como diz lá em Efésios 2, 8 a 10. Somos salvos para boas obras. E essas boas obras devem ser exercidas com o meu melhor. Como que eu vou dar o meu melhor, sendo que o meu corpo não está no meu melhor? Deus merece sempre o nosso melhor, não é verdade? Uma vez que fazemos tudo para a glória de Deus, e tudo que Ele fez foi perfeito. E nunca vamos conseguir fazer com tanta perfeição, mas temos que buscar isso, com o máximo de perfeição possível, com o máximo que nós podemos. E por isso que a gente vai cuidar tão bem de si. Como que a gente vai estar... como que a gente vai sair para evangelizar, como apóstolos faziam, né, missionários fazem, se a gente não estiver bem? Como que a gente vai ter concentração, meia hora de concentração, uma hora que for, enfim, para ler a Bíblia, orar, se a gente vai estar com uma privação de sono? Aqui vai a recomendação do Nutri, de 7 a 9 horas por noite. 1 hora da tarde não substitui 1 hora da noite. E café também não substitui um sono mal dormido. Ele disfarça cansaço. Como que a gente vai conseguir ter 1 hora de concentração, de leitura da palavra, de oração, se a gente vai estar cansado, fadigado por não ter dormido bem e ter feito, enfim, o que é que seja à noite? Então, é para isso que nós devemos cuidar tão bem do nosso corpo, para exercer as boas obras de Deus da melhor forma possível. Lá em Timóteo, muita gente usa um versículo de Timóteo, que é 1 Timóteo 4. 4, se eu não me engano, é o 8, mas está em 4, você tem certeza. Que diz que o exercício para pouco é proveitoso. E comparado à próxima sentença, realmente é.
que é o exercício para Deus. O exercício para pouco é proveitoso, mas para Deus não tem comparação. Aí muita gente acha que não, exercício para pouco é proveitoso, então eu não vou fazer exercício, né? Mas é só trocar um pouco de versão, até se for para a NVT, por exemplo, a gente consegue perceber que há um paralelismo, né, em que ele faz uma certa comparação entre se exercitar e se exercitar para Deus. A gente precisa se exercitar, fortalecer, ter, né, força, ter vigor, né, ter uma boa saúde, estar bem alimentado, para que a gente consiga cuidar dos nossos e bem como também praticar boas obras para Deus da melhor forma possível. É isso. Então, a forma com que nós lidamos com o nosso corpo tem total relevância com a nossa saúde física e também com a nossa saúde espiritual, né? Como foi falado aqui, né? Se nós não estamos bem fisicamente, espiritualmente nós também podemos adoecer, porque nós não vamos ter força para orar, nós não vamos ter força para jejuar, nós não vamos ter ânimo para ler a Bíblia, porque vai estar cansado, esgotado. Eu só queria tocar num ponto que o Joelson falou, e se eles quiserem desenvolver também mais isso, mas a gente sabe que a gente vive num tempo de muitas facilidades. Então, a gente pede comida no iFood, a gente, enfim, tem as coisas com muita facilidade, é muito fácil só ficar sentado no sofá descansando, é muito fácil, depois de um dia cansativo no trabalho, a gente liga o Netflix ali e fica... Ai, quem quer ir para a academia? Ninguém quer acordar cedo, 1 hora mais cedo para ir para a academia, porque já tem que acordar cedo para ir para o trabalho. Então, o nosso tempo, ele é muito fácil a gente ficar parado. E um dia desse, quando a gente estava falando sobre fazer o SOS, né, fazer essa oficina aqui, eu fiz um comentário com uma amiga, eu disse assim, tem pessoas que realmente têm os problemas emocionais, é muito recorrente no nosso tempo, né, essa questão de depressão, ansiedade, burnout, todos esses problemas. E pode ser tanto de causas físicas, né, hormonais, hormônios desequilibrados e tudo mais, mas também pode ser, sei lá, uma pessoa que vive em ambientes com essas luzes incandescentes, não pega um sol, não se alimenta direito, e o Joelson pode desenvolver mais isso, mas qual é a consequência que a gente pode ter ruim de consumir tanto as facilidades desse tempo em relação à comida, a comida que é muito fácil, o exercício que é... Por que eu vou fazer exercício? Quase ninguém quer fazer exercício. Você pode desenvolver mais sobre isso? Excelente, posso sim. A gente percebe que, com o passar dos anos, né, se a gente for perguntar, por exemplo, para os nossos avós, era lavar roupa na mão, né? Era andar, era para ir a algum canto, era de pé, né? E daí hoje é muito mais fácil, como ela falou. Hoje tem máquinas de lavar roupa, hoje tem iFood, não preciso sair de casa, a comida chega até mim só com um clique, né? E se eu for sair, ainda é de moto ou então de carro. Então, isso tudo contribuiu para a gente hoje ser tão sedentário comparado aos nossos avós. Existe uma diferença entre atividade física e exercício físico. Comparado aos nossos avós, a nossa atividade física é muito baixa, porque a atividade física é o que a gente faz no dia a dia, que é justamente subir uma escada, andar dali para cá, lavar roupa, né, varrer casa, tudo isso é atividade física, atividades diárias. Exercício físico é aquilo que a gente faz com o objetivo de se exercitar. E aí tem métrica para isso, de tempo, de distância, enfim, de repetições, né? Então, comparado aos nossos avós, a gente hoje tem um nível de atividade física muito baixo. Consequentemente a isso também, a gente acaba querendo alimentos mais palatáveis, porque é muito mais fácil, ou seja, mais gostosos, saborosos, mais ricos em gorduras e carboidratos. E aí chega com muito mais facilidade alimentos mais calóricos. Como consequência também, por conta do sedentarismo e da alimentação ruim, a gente acaba tendo uma privação de sono. A privação de sono por si já vai levar novamente a se alimentar mal e a continuar sendo sedentário. É um ciclo vicioso que não para nunca, enquanto a pessoa não entender que, se continuar daquela forma, ela não serve a Deus
tão bem quanto deveria. E aí, quando ela entende que ela está trazendo, inclusive, prejuízo, transtornos para a família dela por conta de doença, que não está conseguindo servir a Deus tão bem, por conta de todos esses hábitos que a Emily colocou, facilidade de acesso, facilidade de comida, privação de sono, não bebe água direito, enfim. E aí ela se depara com uma situação em que está trazendo transtornos para a família, né? E aí tem que comprar medicamento, ela já não consegue mais servir as pessoas, mas ela precisa ser servida pela família, pelos irmãos, enfim. Então, tudo isso que você trouxe, Emily, acarreta nisso. A pessoa acaba acumulando peso, engordando, ficando sedentária, entra num ciclo vicioso, que eu acabei de citar, e que enquanto ela não entender que, muito além de não querer ficar doente, é justamente servir a Deus de maneira... de maneira meia boca. Eu posso colocar meia boca? É de maneira relaxada, mais bonito, né? Obrigado. De maneira relaxada, ela não vai mudar. Então, ela tem que entender isso, que não é só sobre não estar doente, né? Ou sobre estar doente, mas é sobre não servir a Deus da forma que Ele merece. É isso. Estudando sobre esse tema, né, de saúde física, mental, espiritual, tem vários exemplos na Bíblia que falam sobre isso e a gente pode aprender com esses exemplos também. Um dos exemplos é quando houve a cura da filha de Jairo, que logo após isso, as palavras de Jesus foram para dar algo a ela comer. Ou seja, é importante o lado espiritual, sim. Porém, a parte física, natural, secular, entre aspas, né, que a gente chama, também é importante ter esse cuidado, ter esse equilíbrio. E outro exemplo também que eu não tinha me atentado ainda foi sobre o Epafrodita, acho que é assim que fala, que está lá em Filipenses capítulo 2, que diz que ele adoeceu, quase morreu de tanto trabalhar. E às vezes nós estamos assim, naquele ativismo, nas atividades, na correria. É importante, porém de forma equilibrada, não em excesso, né? A gente precisa trabalhar, mas também precisa descansar. É bíblico. Se o Senhor ele descansou, quem somos nós para não descansar, né? Então, nesse caso esse caso do Epafrodita, o Senhor, Deus, ele teve compaixão dele. Era pela obra, ele não estava fazendo por mal, não era a intenção dele desagradar a Deus. Só que ele se excedeu, ele não teve esse equilíbrio que deveria ter tido. E Deus usou a vida do apóstolo Paulo para enviar ele para um período de recuperação na casa dele, com a família dele, para descansar, como o Joelson falou. O descanso é importante também, o descanso é bíblico, passar um tempo com a família, tirar férias quando for preciso também, porque muitas vezes nós nos desgastamos, ficamos exaustos, esgotados, como a Emily disse. Às vezes chegamos até num burnout, que é quando nosso corpo físico, nossa parte mental, espiritual, às vezes já está nas últimas. E a gente tem que ter cuidado com isso, né? A palavra que foi muito ministrada ao meu coração estudando sobre o tema foi equilíbrio. Equilíbrio é necessário, equilíbrio é bíblico, assim como o descanso também é bíblico. Eu ia falar justamente sobre isso. Deus não está nos excessos. Não está nos excessos. É sempre no equilíbrio. É importante ter tempo para se cuidar, é importante ter tempo para orar, para fazer refeições, para estar com a família, com o marido, com a esposa, com os filhos. Deus não está nos excessos, não. Na gula, a gula é excesso, né? E nem nas 5 horas de exercícios também Deus não está, nas 10 horas, enfim, no excesso de exercício também não está. Nem num sono excessivo, acima de 9 horas por noite, 10 horas, 12 horas por noite, Deus não está nos excessos. Amém. E
ainda falando sobre saúde, é importante a gente ressaltar que a gente hoje tem um índice muito alto de pessoas com diabetes, um índice muito alto de pessoas com hipertensão, um índice muito alto de pessoas com problemas cardiovasculares. E isso se dá tanto pela nossa alimentação, quanto pelo nosso sedentarismo, que foi dado outro nome, né? Por isso que é importante a gente entender a importância do cuidado com o corpo. Por quê? O nome é, eu tenho predisposição, porque meu pai, meu avô, meu tio, eles eram, então eu tenho predisposição, estou tranquilo. Já estou fadado a ter. Então, vou comer, abusar no sal, no açúcar, na massa, e tudo bem. Se eu tiver, porque eu já estava fadado a ter. E, na realidade, é algo que nós podemos evitar, né? Trabalhando, principalmente quem tem familiares com essas doenças, já trabalhando para que não venha adquirir uma dessas doenças familiar. E não dar o nome de que, minha mãe, minha avó tem, eu vou ter também. É genética. Exatamente. Eu ia entrar um pouco mais. Vocês já foram falando, foi maravilhoso. Mas a gente falou no início muito sobre cuidar do corpo para que a gente possa servir bem a Deus, de fazer o jejum, de ter disposição para orar, disposição para ler a Bíblia. Então, correlacionou muito o corpo ao espírito, as atividades espirituais. Mas eu queria que a gente entrasse um pouco mais na questão da saúde mental e do cuidado com a nossa alma, que está totalmente relacionado ao cuidado físico. E isso, talvez, nesse tema mais da alma e dos problemas emocionais que eu citei ainda agora, que são recorrentes no nosso tempo, se tem um certo tipo de tabu na igreja, de que sempre que alguém tem ansiedade, depressão, tem demônio e precisa ser expulsado, expulsado, qual é a palavra certa? e realmente tem casos, né? Tem casos e casos. Mas eu queria que vocês falassem um pouco das implicações de... Eu sei que vocês já tocaram aqui e ali, a Alessandra falou do burnout. Só fazendo um ponto sobre isso, que você falou do burnout, alguém até fez uma pergunta sobre essa questão de descanso que vocês foram desenvolvendo, né? Que ter cansaço em excesso leva a isso. Mas vocês podem, se vocês quiserem aprofundar mais nisso, vocês podem. Só que eu queria saber de vocês o que a gente pode fazer, não aquela coisa assim extrema, como vocês mesmos falaram, né? Para tudo tem que se ter o equilíbrio. Mas o que a gente pode fazer de cuidados básicos conosco, com o templo que o Senhor nos deu, com o templo do Espírito, né, que Ele nos deu? O que a gente pode fazer para evitar e para ter até uma certa empatia com a pessoa que talvez venha na igreja e está passando por isso, para a gente não tratar com descaso, dizer, você precisa só ter um demônio expulso, sendo que aquela pessoa talvez precisa de um tratamento, aquela pessoa precisa de uma amizade, alguém que ouça ela, alguém que dê um incentivo, olha, procure tratamento, procure um psicólogo, qualquer coisa assim. Se vocês querem falar mais sobre isso, vocês podem. Deixa eu ver se eu entendi. É para a gente falar sobre a questão da alma, das emoções? Sim, mais ou menos? O que pode? O cuidado com o nosso físico, com o nosso corpo, tem a ver com isso. E o que a gente talvez está fazendo ou pode fazer de errado que pode levar a esses problemas emocionais. Mais uma vez eu toco na parte do equilíbrio. Eu estava lendo também sobre isso, que quando a gente está desequilibrado, quando a gente está muito exausto, muito cansado, desgastado, né, ao extremo, a gente fica muito suscetível, fica muito vulnerável a sinais e sintomas de tristeza profunda, de desânimo. Uma coisa vai levando a outra. Há também atritos nos relacionamentos, que quando nós estamos nesse lugar de cansaço ao extremo, de exaustão, acaba que qualquer coisinha a gente explode. Qualquer situação
pequena, a gente desmorona, a gente se chateia muito fácil, a gente não vive essa vida plena que a gente começou falando, né? Essa vida abundante que o Senhor deixou para nós. E um dos exemplos que me chama a atenção na Bíblia também é do profeta Elias, que muitas vezes a gente fica se perguntando, fica pesquisando como que pode um homem ungido, ungido do Senhor, um profeta que fez grandes coisas, derrotou e matou, né, 450 profetas de Baal, após ter ouvido a palavra de Jezabel contra a vida dele, entrou num lugar de desânimo. Alguns falam que até é comparado com a depressão, porque às vezes na nossa cabeça, né, por falta de conhecimento e maturidade, a gente atribui esses sentimentos, essas questões da alma, somente à falta de Deus. Mas nem sempre é isso. Às vezes está relacionado justamente com esse desequilíbrio que vai se acumulando e chegando até um ponto de não aguentar mais, de querer até a morte, como está escrito na palavra de Deus. E é muito interessante a gente ver mais a fundo essa parte, porque depois disso, o Senhor deu o refrigério para ele, deu uma noite longa de sono e o alimentou, para que assim ele recuperasse as suas forças e pudesse continuar mais 40 dias até o Monte Horebe, né? E continuar o seu ministério, continuar a sua caminhada com Deus. Porque às vezes a gente pensa assim, que pessoas cristãs, pessoas que têm relacionamento com Deus não estão suscetíveis a adoecer da alma. Mas nós podemos ver e conviver com pessoas que às vezes acontece isso, às vezes acontece de não ter esse equilíbrio, né, no corpo, na alma, no espírito, e acabam entrando nesse lugar de desânimo, de tristeza, mas que o Senhor Jesus também tem a resposta, né? Tem a salvação para essas questões também, e que a gente tem que procurar andar nesse equilíbrio, andar segundo o que a palavra de Deus diz, o que o Senhor nos chamou para fazer. Porque às vezes a gente se sobrecarrega tanto querendo fazer algo com a nossa própria força, querendo fazer algo que o Senhor não nos chamou para fazer. E aí acaba não dando conta, não compartilhando também as dores, não compartilhando as funções. Às vezes a gente quer tomar para si, a gente quer fazer tudo, o egocentrismo, né? Às vezes a gente quer, Deus me mandou isso e eu vou fazer, eu faço isso e aquilo. E o Senhor ele trabalha na unidade, na comunhão. E a gente tem que ter muito cuidado com isso também, que está tudo interligado. O corpo, a alma, o espírito, a igreja do Senhor, a unidade. E a gente tem que estar sempre vigilante, né? Vigiar e orar. Vigilante também com o nosso corpo, como o Joelson falou, na alimentação, no exercício físico, no sono, que às vezes a gente negligencia, e buscar a vontade de Deus para as nossas vidas. Muito bom, Alessandra. A vida equilibrada em relação a exercícios, a alimentação e tudo mais, ela é gatilho para um bom desenvolvimento de emoções, enfim, tudo relacionado à nossa mente, a cognição, memória e por aí vai. Isso por N motivos. Exercício físico, a gente tem uma descarga de neurotransmissores e captação que melhora a sensação de prazer, satisfação, né, de tarefa cumprida e por aí vai. Alimentação, fornecimento de nutrientes importantes, enfim, uma infinidade de motivos do porquê que isso funciona de tal forma. E por isso que é tão importante quando a gente fala, por exemplo, de transtornos, e por aí vai. É para justamente a gente conseguir ter um bom desempenho das emoções, né? Conseguir se controlar bem e por aí vai. Apesar disso, a gente precisa avaliar o porquê daquela pessoa, daquele irmão estar em tal situação, né?
É porque, por exemplo, Davi foi um homem, né, bonito, estatura, forte, ruivo, enfim, como a Bíblia fala, né? Ele veio ter um porte físico muito bacana, né? Mas, se a gente for ler Salmos, a gente percebe que Davi passou por uma profunda depressão. Exageros ele faz até, em dizer que nada no seu leito de tanto choro, de tanta lágrima. E diversas outras citações, né, que ele faz. A sua alma profundamente contrita, né, angustiado. Enfim, Davi passou por um momento bem difícil nesse sentido. E ele reconheceu que era por conta de pecado. Ele reconheceu. Ele confessou: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Salmos 32, do 3 ao 5. Depois ele fala o como que seu corpo definou por conta da alma estar ferida. E por que eu digo isso? Porque ele podia fazer qualquer que fosse o exercício, comer alface o dia todo, tomate, mas não ia solucionar. O que isso quer dizer? Que ele tinha que tratar o porquê daquilo, a causa daquilo, né? Assim como deveria ainda assim manter bons hábitos. Uma coisa não anula a outra. Mas ele treinar, hoje, né? Ele, né, caminhar, né, comer bem, não ia resolver o caso dele, se ele não chegasse ao ponto de confessar e reconhecer a sua natureza pecaminosa, e buscar ter a disposição de, assim como diz lá também em Salmos, eu acho que é 53, agora me perdoe se eu errar, porque eu não lembro realmente, em que ele diz que que nós precisamos de um coração quebrantado e contrito. Então ele chegou a esse ponto de reconhecer. Mas certamente, ainda assim, né, como eu falei no início, a vida saudável, a vida equilibrada é gatilho para um desempenho de boas emoções, cognição, memória e toda atividade mental que a gente puder. Mas se a nossa alma está ferida, tem que buscar o porquê daquilo, que nenhum exercício vai solucionar. Amém. Eu só queria complementar que eu comecei o raciocínio, mas acabei não falando o que eu queria falar. Que vendo sobre a história de Elias, o que levou esse desgaste ao extremo, esse cansaço ao extremo, essa fadiga, que provavelmente, eu não estou afirmando, mas que provavelmente deixou ele mais suscetível àqueles sentimentos de tristeza, de desânimo, foi porque, se a gente analisar as escrituras, mostra que ele fez muita coisa antes. Ele estava preparando aquele desafio contra os profetas de Baal. E o que ele fez para preparar esse desafio? Depois a gente pode ler com calma em casa. Está lá em 1 Reis, capítulo 19, que diz assim, que ele matou um touro, cortou esse touro em pedaços e colocou no altar. Só por aí eu já ficaria extremamente cansada e desgastada. Mas vamos lá, que ele continua. Ele matou esse touro, cortou em pedaços e o colocou no altar. Quando foi lá por volta do meio-dia, ele começou a zombar dos profetas de Baal. E o jeito que ele estava zombando também gastava bastante energia. Discutia e falava muitas coisas. E chegou a vez dele, então, de preparar o altar, de clamar ao Senhor. Ele, passando por isso, ele ainda precisou consertar o altar, que Jezabel acabou que derrubou aquele altar, destruiu naquela ocasião. Teve que cavar uma vala ao redor desse altar. Só aí eu já estava muito cansada também. Cavou essa vala ao redor do altar. Pediu 3 vezes para as pessoas encherem os cântaros de água e derramarem no altar e no sacrifício. Ele não pediu só uma vez, ele pediu 3 vezes. Quando a gente pede uma vez, às vezes a gente já desiste. 2, a gente já fica um pouco cansada. Imagina pedir mais 3 vezes. Depois ele orou e clamou ao Senhor. Nós sabemos que isso também demanda bastante energia. Isso, o nosso corpo, ele sente. Nós somos feitos de carne e osso também, né? Depois disso, ele matou pessoalmente os 450 profetas de Baal. Imaginem o tanto que ele estava cansado depois de ter feito tudo isso. E não acabou ainda. Ele profetizou para o rei Acabe e ainda orou por chuva.
Tamanho devia ser o desgaste, tanto físico quanto emocional que ele estava. E só de ler isso quando eu estava estudando, já fiquei cansada, imagina ele. Mas ainda não acabou. Depois disso, ele ainda correu cerca de 30 quilômetros até a entrada de Jezreel, acho que é assim que fala, na frente da carruagem do rei Acabe. Eu, para quem não sabe, eu corria antes, estou voltando aos poucos, estou na caminhada, e correr cerca de 10 quilômetros já é muito desgastante. Imagina depois de tudo isso que ele fez, de ter preparado o altar, de ter clamado, orado ao Senhor, ter matado os 450 profetas de Baal, ele ainda teve que correr quase cerca de 30 quilômetros. Então, vamos tentar nos colocar no lugar dele, nessa situação. O quanto que o corpo dele estava cansado, o quanto que a alma dele estava mais suscetível a esse desânimo, né, a essa tristeza. E que nós precisamos tomar esse exemplo para evitarmos de chegar a esse desgaste tão forte, tão profundo. Usar esse exemplo para que a gente venha ser luz também na vida dos nossos amigos, dos nossos familiares, que às vezes não conseguem enxergar. Às vezes pensa só no dinheiro, só no status, e às vezes a gente está cego de correr atrás de tantas coisas e não ter esse equilíbrio de que o Senhor Jesus tanto nos fala. E aí, pegando o gancho de tudo que eles estão falando, como a Alessandra falou no início da fala anterior dela, que nós cristãos não estamos suscetíveis a não ter nenhuma dessas crises, né? E, assim, pegando como exemplo, eu posso citar o meu exemplo. Já eu tenho 12 ou 13 anos de conversão, e em 2020 eu sofri forte crise de ansiedade, descendo para a depressão. E nós, como cristãos, nós devemos também, né, estar atentos aos sinais e não espiritualizar. Não, estou bem, estou bem, estou bem, estou bem, estou sempre bem. E às vezes tem um sinal ali batendo na porta e a gente está negligenciando, né? E então isso aconteceu comigo. Eu fui acumulando coisas. Em 2018 eu perdi minha mãe, aí eu perdi meu irmão, e aí eu tô bem, para todo mundo, tô bem, como você tá? Tô bem. E aí, quando entrou a pandemia 2020, tudo aquilo que eu dizia que eu estava bem veio de uma vez em cima de mim, né? Eu desabei. Mas Deus é bom, né? Deus é bom, Deus me curou. Graças a Deus, eu não fiquei muito tempo nessa parte de crises. Eu acredito que isso durou 1 mês, quase 2 meses, e o Senhor me curou. Mas o que eu quero dizer é que nós temos que estar atentos aos sinais, né? Porque Deus fez isso comigo, mas talvez você precise buscar a ajuda de um profissional, né? Observar se não tem alguns gatilhos que está te levando a ter crises de choro, né? Eu comecei a ter crises de choro e ninguém me fazia nada, e eu só queria chorar. Me trancava no trabalho, atendia um paciente, me trancava, chorava, enxugava o rosto e ia atender sorrindo, como se nada tivesse acontecendo. Então, eu ia camuflando o que eu estava sentindo, até que chegou um momento que o meu corpo não suportou, né? E aí eu comecei a me isolar, não queria contato com ninguém, só com as minhas irmãs, não queria ver ninguém, eu não queria ir para a igreja, eu não queria ir para nenhum canto, nem trabalhar. Quem me conhece sabe o quanto eu amo a minha profissão. Mas, graças a Deus, o Senhor usou a vida da Deb, né, para me convidar para uma das viagens, que é algo que eu amo fazer, e não queria mais ir também. Deb me chamou, eu disse, não vou, não quero. Tinha programado as minhas férias para ir para essa viagem, e ainda em crise, eu disse que eu não queria ir. Não tinha ânimo, não tinha força, eu não queria viver mais. E aí eu fui para essa viagem, e lá o Senhor me curou, né? Então, assim, a gente pode falar do Deus que cura também aqui, né? Nós temos um Deus completo. Ele se preocupa com nós, como nós falamos no início, por um todo, né? Porque Deus não fez corpo separado da alma e separado do espírito. Nós somos 3, nós somos um.
né? Então, Deus ele se preocupa com as três partes. Então, também quero só testemunhar para quem passa, por isso que nós temos um Deus que cura também. Uau, que testemunho. Bom, a gente já está se encaminhando para o final e eu só queria perguntar se vocês têm uma palavra final para a gente concluir esse painel. Eu tenho. Acho que eu gosto de falar, né? Acho que perceberam, né? Eu vou falando. Graças a Deus, né? É bom falar coisas boas, né? E falar de Deus principalmente. Eu sei que é difícil, né? Mas é importante a gente se cuidar. É importante a gente se cuidar, né? Quem não se cuida hoje não tem para onde correr. É questão de tempo de começar a dar trabalho para a família, de começar a dar trabalho para os irmãos, de começar a ter gastos financeiros, né? E também de energia, de tempo com doença, em vez de hoje cuidar da saúde. A gente sabe que o mais importante, como diz lá em Timóteo, é o exercício para Deus, a devoção para Deus. Mas o nosso corpo precisa estar bem o suficiente para a gente fazer isso também, isso da melhor forma possível. Então, é importante a gente se cuidar, não é algo irrelevante, não é algo que é menos importante do que eu já falei, mas é algo que a gente precisa no dia a dia. Isso tem que fazer parte da nossa rotina, é se cuidar, dormir bem, beber bastante água, comer frutas, vegetais, praticar algum exercício físico, para a gente poder cuidar de crianças também. Eu não sei aqui quem... Eu tive alguns anos, acho que desde 2014 até 2018, 2019, cuidando de crianças. É cansativo, criança cansa. É muita energia, né? Mas é muito bacana também. Eu brincava muito. E eu começava às 4 da tarde do sábado, nossa, quando era 6h30, 7 horas, cansado. É porque cansa mesmo. Isso porque eu sempre fiz atividade física, sempre comi bem, sempre dormi, enfim. Então, né, para quem serve a igreja dessa forma, né, cuidando de crianças, jovens, cuidando de... tocando, né, passando horas tocando, ministrando, a gente precisa se cuidar para exercer esse serviço também, porque é para a glória de Deus e Ele merece sempre o nosso melhor. Para concluir, né, essa minha participação nesse momento, algo que a Eliane ia falar, que acabou falando de outras coisas e que a gente concorda como corpo de Cristo, é que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Amém? E que nós precisamos ter esse entendimento, ter essa consciência, porque a partir disso a gente vai fazer tudo o que foi orientado aqui. A gente vai cuidar tanto do nosso corpo, quanto da nossa alma, quanto do nosso espírito. E precisamos entender que o corpo, ele não é nosso, ele pertence a Deus. E que nós somos apenas mordomos, governantas desse corpo. E que nós vamos prestar conta disso também, querendo ou não. É forte. Eu falo primeiro, me incluindo, que primeiro eu falo para mim também, para refletir sobre isso e colocar em prática. E que nós possamos ter esse entendimento, né? Ter essa consciência de que o nosso corpo, ele é o templo do Deus vivo, ele é o templo do Espírito Santo. E que dessa maneira nós temos que zelar por ele. Nós temos que cuidar, nós temos que fazer a manutenção dele. Um templo, né, um local como a igreja, precisa de manutenção, precisa de limpeza, precisa de ajustes, precisa de todo um cuidado. E com o nosso corpo não é diferente. O nosso corpo também precisa desses cuidados que todos nós ficamos falando aqui, refletindo, e que a partir de hoje nós possamos ter essa visão, né? Abrir o nosso entendimento, renovar nossa mente e melhorar cada dia. Não é também uma forma de estar julgando nós que estamos aqui, julgando vocês. Não, não é isso. Porque nós também não somos perfeitos. Nós também estamos aprendendo, estamos melhorando. Estamos buscando alcançar, né, aquilo que o Senhor planejou para nós. Então, eu mesma não gosto de fazer academia, mas eu entendo que é importante. É importante, igual o Pedro Gelson falou, para a mobilidade, para a gente conseguir fazer as coisas do dia a dia, carregar peso. Para quem vai para a viagem missionária clínica sabe disso, quanto que a gente precisa subir e descer, andar bastante, carregar
os materiais. Então, tudo isso faz parte do reino de Deus também. A gente tem que buscar esse equilíbrio no nosso corpo, alma e espírito e fazer a vontade do Senhor, o nosso chamado e avançar o reino de Deus. Amém? Só para concluir a minha participação também, em Filipenses 4, versículo 6, diz assim, eu vou ler do 6 ao 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração, súplica e ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, que nós sejamos sempre honestos com Deus, né, sobre o que nós estamos sentindo, nós venhamos sempre ser honestos com Deus, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, nós devemos glorificar a Deus com as palavras, com as ações e com o nosso corpo. Gente, muito obrigada. Vocês abençoaram muito a gente essa tarde aqui. E assim a gente encerra esse painel. Amém?